Eu tive a ideia de gravar esse vídeo depois que eu ouvi um comentário de uma moça falando o seguinte. Eu vou indicar um livro para vocês que, apesar dessa autora estar muito popular, uma autora que ainda vale a pena ser lida, que é Clarice Lispector. E essa frase, ela ficou assim, um burburinho dentro da minha cabeça. E me levou a pensar o porquê que a gente tem tanta repulsa do que é popular. E vocês percebem que essa questão ela é muito mais profunda. Vocês percebem a problemática da gente ter essa repulsa ao que é popular? Pensa na definição do dicionário que eu coloquei aí da palavra popular, que ela pode ter vários significados, né? Mas alguns deles, povo, não rico, anônimo. Vocês percebem, então, a problemática como a questão ela é muito mais funda, é muito mais complexa. E vocês percebem ainda que essa repulsa ao que é popular, pode ser algum tipo de crença que foi instaurada na nossa mente de forma muito sutil, de forma muito minuciosa, e que provavelmente está no nosso inconsciente, não é algo que está ali reverberando no nosso consciente com o seu verdadeiro significado. Essa menina, por exemplo, que ela fez esse comentário da Clarice estar popular, mas ainda assim ser uma autora que vale a pena ser lida, não acho que teve maldade nessa fala dela, não acho que ela prestou atenção no que ela estava falando, que ela fez toda essa análise que eu tô querendo trazer aqui para vocês. E tá aí o grande problema de crenças que são colocadas na nossa cabeça, que não são tão óbvias, que a gente precisa cavocar. É como se fosse uma cebola, assim, que você precisa ir tirando as suas camadas para você entender o âmago ali da questão. Vocês percebem como as coisas, elas quase nunca estão ali na literalidade, as coisas que as pessoas falam, que a gente fala, e às vezes não percebe, nunca é assim tão literal, nunca está ali na superfície, nunca é tão simples assim. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco hoje com vocês, sobre essa repulsa, esse ódio, algumas vezes, ao que é popular. Uma coisa que me incomoda bastante nos leitores de livros clássicos é como eles tornam essa literatura algo muito elitizado. E é claro que, gente, não estou generalizando, tem pessoas incríveis que leem apenas clássicos, pessoas incríveis que leem apenas livros populares, livros contemporâneos, mas vocês estão ouvindo isso de alguém que tem bastante embasamento, eu diria, porque eu acompanhava, né, criadores de conteúdos literários, hoje em dia eu já não acompanho mais nenhum, desde, 2009, 2010, desde que o YouTube era mato. Uma das primeiras pessoas que eu acompanhei foi a Pã Gonçalves, acompanhei a Pã por anos. Depois de um tempo eu parei de acompanhar ela, porque meu gosto literário acabou mudando muito, e aí já não batia mais com o gosto literário dela. Mas enfim, já acompanhei diversos criadores literários. Hoje em dia, como eu falei, não acompanho mais nenhum. Então eu sinto que muitos leitores de clássicos tornam os livros clássicos algo muito elitizado e muitas vezes trazem esse teor de que algo se tornar popular, algo chegar ao povo é como se perdesse o seu valor. Como se fosse algo, até virar algo assim, pejorativo. É como se os livros clássicos fossem acessíveis apenas aos intelectuais, às pessoas que têm dinheiro, que têm poder, aos inteligentinhos, como o professor Pondé fala, ele usa esse termo e eu amo, inteligentinhos. Mas parem e pensem como isso é totalmente contraditório. Pensa nos grandes autores de livros clássicos e lembre-se das diversas definições que a palavra popular pode ter, que eu trouxe aí no começo do vídeo. Muitos dos autores de livros clássicos
eram pessoas do povo, não ricos, anônimos, e muitos deles só foram virar clássicos, só foram ficar conhecidos depois de muito tempo da sua morte. Então, como que a gente quer ficar dissociando uma coisa da outra? Vocês estão conseguindo entender onde eu estou querendo chegar? Como não faz o menor sentido, o ser humano ele é louco. É essa a conclusão que a gente chega. Fim do vídeo. Porque assim, eu percebo muito esses extremos entre clássicos e populares. É um atacando o outro sem parar e fazendo aqueles comentários passivo-agressivos, pior tipo de comentário. E assim, eu percebo, na verdade, uma arrogância, uma soberba maior nos leitores de clássicos, o que na minha cabeça não faz o menor sentido. Porque a literatura era para fazer exatamente o contrário. A literatura era para diminuir a nossa arrogância, mudar o nosso olhar perante a vida, perante as pessoas. E eu não consigo entender, sabe? Uma pessoa que, por exemplo, lê Os Miseráveis, de Victor Hugo, e não diminui a arrogância que existe dentro dela, continua com o mesmo olhar perante a vida, perante as pessoas. Se você lê um livro desse tão grandioso e nada muda dentro de você, então para de ler. Ou eu não sei se você lê apenas por hobby, por entretenimento, aí é outra história. Mas se você lê em busca de algo maior, não faz sentido você ler esses livros tão grandiosos e nada mudar dentro de você, você continuar com a sua arrogância. Porque eu não sei vocês, mas eu não quero ser a mesma pessoa que eu fui ontem. E eu já fui essa pessoa arrogante e eu sei como essa vida traz insatisfação, traz infelicidade. E assim, eu vejo muita gente falando no mundo literário com essas frases. Ai, eu odeio pessoas. Ai, eu prefiro animais do que pessoas. Eu sou introspectivo, eu prefiro ficar sozinho do que com pessoas. E assim, eu até entendo essa personalidade mais introspectiva, eu também sou assim, sinto a necessidade de passar mais tempo sozinha em silêncio do que rodeada de muitas pessoas. Mas agora, você falar que você odeia pessoas, isso não faz o menor sentido. Então, por que você lê? Por que você ouve música, assiste filme, consome arte? Não faz sentido. A roupa que você está vestindo veio de uma pessoa do trabalho, de uma pessoa, a comida que você come, o banho quente que você toma, a luz que você tem na sua casa, o livro que você lê. Tudo envolve pessoas e o esforço dessas pessoas. Então, na minha cabeça, não faz o menor sentido as pessoas terem esse discurso de ódio em relação a outras pessoas, principalmente pessoas que são leitoras. Não faz o menor sentido uma coisa dessa. E eu entendo, é claro que tem exceções, tem pessoas assim mal educadas, inconvenientes, mas mesmo assim eu diria que falar que a gente odeia essas pessoas é uma palavra muito forte, né? O ódio é uma palavra muito forte. É algo assim que eu acho totalmente contraditório, leitores ficarem o tempo todo falando desse ódio que sentem por pessoas. Então, assim, para de ler. Outra coisa que eu acho bem engraçada, na verdade, em leitores de clássicos é essa mania de querer falar difícil, usar palavras rebuscadas para parecer mais inteligentinho, ou sei lá, talvez até de forma inconsciente para repelir do que é popular, para se diferenciar do que é do povo, do que é simples, do que é não rico, do que todos esses termos, esses conceitos atrelados ao popular. E hoje em dia, assim, eu cada vez mais tenho essa convicção de que uma boa comunicação não é aquela comunicação onde não tem nenhum erro, nenhuma falha, onde você usa palavras difíceis, termos rebuscados. Eu acho que é uma comunicação em que você se faz entender tanto por pessoas que têm muitos diplomas, quanto por, sei lá, um morador de rua. É aquela comunicação onde você consegue entender
algo, entender algum conceito complexo e transformar isso em algo simples, acessível para o maior número de pessoas. Então, isso é outra coisa que eu já reparei ao longo desses anos, acompanhando tantos influenciadores, essa coisa de querer falar difícil para parecer mais inteligente. E é algo doido de se pensar, né? O porquê que a gente quer fazer isso. Pode ser que seja alguma crença também, como eu falei no começo do vídeo. É algo interessante de se pensar. Eu já comentei aqui em alguns vídeos que eu acredito que a literatura, como tudo na vida, ela é uma escadinha onde a gente vai subindo aos poucos, mas eu diria que é uma subida um pouco mais lenta, um pouco mais demorada, afinal a gente não se torna leitor da noite pro dia, a gente não se torna um bom leitor da noite pro dia. Então ninguém começa lendo os melhores livros, os livros mais difíceis, mais complexos. Ninguém começa fazendo as melhores interpretações dos clássicos. É algo que a gente vai evoluindo aos poucos, e eu acho que isso é bonito, o processo, a gente perceber a nossa evolução a cada dia, a cada ano. Então, assim, entende o processo de cada pessoa, sabe? Não fica julgando dessa forma tão agressiva as leituras que as outras pessoas fazem. Eu já falei sobre esses diversos comentários passivo-agressivo que eu vejo por aí. E é tão deselegante isso, gente. Entende, sabe? Cada um está ali no seu processo. E pensa, em um país que a cada dia quase fecha uma livraria, que bom que as pessoas estão lendo, mesmo que sejam livros que, ao seu ver, não têm valor algum. Sabe, a gente deveria pensar, poxa, que bom que as pessoas estão se interessando em ler. E, sei lá, tenta, sabe, se você acha que uma pessoa tá lendo um livro horrível, não que seja da sua conta, mas pensando bem, na verdade, talvez deveria ser, a depender do que você quer com a literatura. Mas tenta trazer essa pessoa para perto de si e mostrar o porquê você gosta tanto desse livro difícil. Tenta tornar as coisas difíceis que você aprende, as coisas complexas, mais acessíveis para todas as pessoas. Se você lê um livro que você achou muito difícil, muito inteligente, e você acha que esse livro agregaria na vida das pessoas, tornaria a vida das pessoas melhor, uma vida mais fácil e que, consequentemente, vai influenciar na nossa vida em sociedade, tenta tornar isso acessível para as pessoas, sabe? Tentar aproximar as pessoas do que você gosta e do que você acha que seria algo útil para a vida dessa pessoa, para a sociedade de forma geral. Tenta ser legal, sabe? Porque quando eu comecei a usar a internet, não quando eu comecei a assistir vídeo, que eu falei que eu comecei a assistir e acompanhar YouTube aqui, Booktube, lá em 2008, 2010, mas quando eu comecei a criar conteúdo literário lá no meu Instagram, eu tinha uma outra visão, assim, do nicho literário. Eu achava que, poxa, já que são pessoas que leem, né, são pessoas mais, diria que sensíveis, pessoas que têm esse olhar diferenciado perante a vida, perante os outros, mas foi, assim, um ledo engano. Porque é uma comunidade, assim, bem tóxica, eu diria. Tanto é que por isso que eu não acompanho mais ninguém, eu prefiro não acompanhar, até para não ser influenciada de forma errada. Então, sabe, tenta ser legal. Se você é criador de conteúdo, tenta ser legal. E mesmo se que você não seja, quando você for comentar alguma coisa, tenta ser legal pra gente tentar fazer esse nicho se tornar um pouquinho mais agradável. Eu quero ler uma crônica pra vocês desse livro aqui, Todas as Crônicas, da Clarice, obviamente. Presta bastante atenção. É longuinha, mas vale a pena ser lida. O nome da crônica é Solidão e Falsa Solidão. Eu, que pouco li Thomas Merton, copiei, no entanto, de algum artigo seu as seguintes palavras, abre aspas. Quando a sociedade humana cumpre o dever na sua verdadeira função, as pessoas que a formam intensificam cada vez mais a própria liberdade individual e a integridade pessoal. E quanto mais cada indivíduo desenvolve e descobre as fontes secretas de sua própria personalidade incomunicável, mais ele pode contribuir para a vida do todo. A solidão é necessária para a sociedade como o silêncio para a linguagem e o ar para os pulmões e a comida para o corpo.
A comunidade que procura invadir ou destruir a solidão espiritual dos indivíduos que a compõem está condenando a si mesma à morte por asfixia espiritual, fecha aspas. E mais adiante, abre aspas, a solidão é tão necessária, tanto para a sociedade como para o indivíduo que, quando a sociedade falha em prover a solidão suficiente para desenvolver a vida interior das pessoas que a compõem, elas se rebelam e procuram a falsa solidão. A falsa solidão é quando o indivíduo, ao qual foi negado o direito de se tornar uma pessoa, vinga-se da sociedade, transformando sua individualidade numa arma destruidora. A verdadeira solidão é encontrada na humildade, que é infinitamente rica. A falsa solidão é o refúgio do orgulho e infinitamente pobre. A pobreza da falsa solidão vem de uma ilusão que pretende, ao enfeitar-se com coisas que nunca podem ser possuídas, distinguir o eu do indivíduo da massa de outros homens. Mas a verdadeira solidão é sem um eu. Por isso é rica em silêncio, em caridade e em paz. Encontra em si infindáveis fontes do bem para os outros. A falsa solidão é egocêntrica, e porque nada encontra em seu centro, procura arrastar todas as coisas para ela. Mas cada coisa que ela toca infecciona-se com o seu próprio nada e aos poucos se destrói. A verdadeira solidão limpa a alma, abre-se completamente para os 4 ventos da generosidade. A falsa solidão fecha a porta a todos os homens. Ambas as solidões procuram distinguir o indivíduo da multidão. A verdadeira consegue, a falsa falha. A verdadeira solidão separa um homem de outros para que ele possa desenvolver o bem que está nele e então cumprir seu verdadeiro destino e pôr-se a serviço de uma pessoa. Cara, a gente deveria estar muito feliz que a Clarice está se tornando, que ela se tornou uma autora popular. E eu acho que se ela soubesse disso, ou se ela sabe, não sei, né? Ela estaria tão feliz, ela estaria tão realizada de estar no meio do povo, de estar no meio das pessoas às quais ela tinha tanto zelo. Se você nunca leu Clarice, eu acho que isso é uma das primeiras coisas que você deveria saber sobre ela. E eu espero, assim, do fundo do meu coração, que outros grandes autores clássicos, Dostoiévski, José Saramago, Fernando Pessoa, enfim, acabem virando também autores populares, autores do povo, já que clássicos e popular, claro, lembrando da definição da palavra, não se separam, não tem como separar uma coisa da outra, não faz o menor sentido essa separação. A verdade é que está tão difícil estar na internet. Não sei se vocês têm essa mesma sensação assim, mas eu nem tenho vontade de acompanhar as pessoas pela internet. Esses dias eu entrei no Substack, que é a plataforma onde eu estou enviando a newsletter para vocês. E essa plataforma é como se fosse um Twitter, assim. Então tem uma aba lá onde você consegue escrever pensamentos curtos, assim. E aí a primeira coisa que eu li, a hora que eu entrei para escrever o e-mail para vocês, o e-mail da semana, era uma moça falando assim, porque pelo visto tá uma onda, assim, das pessoas fazerem posts, textos, dando dicas de como se tornar uma pessoa mais interessante. E aí o comentário dessa moça era mais ou menos assim, vocês que ficam escrevendo como se tornar uma pessoa interessante são, no mínimo, imbecis, com todo o respeito ou com todo o perdão da palavra. Tá aí, né? Um típico comentário passivo-agressivo. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre como tudo as pessoas conseguem criticar, coisas boas que as pessoas estão fazendo, as pessoas conseguem ficar criticando e desestimulando as pessoas. E pensa, essa coisa de se tornar interessante. Por que você quer se tornar interessante? Primeiramente para você mesmo e depois para as pessoas que você ama.
para você ter coisas boas para conversar com elas, para você ter coisas que realmente, coisas para falar, compartilhar, que realmente vão agregar na vida das pessoas, para você não ser aquela pessoa vazia que não tem nada de útil e interessante para falar e aí acaba virando aquela pessoa fofoqueira que só consegue falar da vida dos outros porque é uma pessoa vazia, que não tem nada de bom para compartilhar e não consegue ficar quieto. Tentar se tornar uma pessoa interessante, a depender de onde você volta o seu olhar, a sua atenção, pode te proporcionar uma vida melhor, você vai se tornar um amigo melhor, um melhor ouvinte, você vai conseguir achar soluções de forma mais fáceis, mais estratégicas para os seus problemas. Você pode desenvolver isso, é uma das coisas mais legais, assim, que é você desenvolver a sua criatividade através de buscar se tornar uma pessoa interessante que vai saber diversas coisas sobre diversas áreas. Enfim, só vejo vantagens das pessoas estarem buscando isso, querendo ser pessoas mais interessantes. É claro que não tem como eu saber, né, o que a moça do comentário pensou, mas... Enfim, eu sinto que a internet é um lugar muito difícil de estar. As pessoas não conseguem mais conversar civilizadamente, falta muita educação. As pessoas acham que a internet é uma terra de ninguém, que podem sair falando qualquer coisa. Tanto é que até no YouTube aqui eu acompanho 5 canais, eu acho. Eu acompanho um professor de filosofia, um professor de inglês... eu acompanho um canal de psicologia analítica, acompanho a Luana Carolina, que ela fala sobre desenvolvimento pessoal e profissional, e eu acompanho um canal de entretenimento, mais para entretenimento, que é sobre 2 caras lá, 2 amigos que eles vão em lugares abandonados, tipo castelos, casinhas, assim, no meio da floresta, que moravam pessoas meio que sem identidade, e eles tentam recontar a história dessas pessoas e o porquê tudo foi deixado para trás. E uma coisa curiosa sobre mim, eu gosto muito de lugares abandonados desde criança, não sei porquê. E eu sinto que quando eu tô assistindo esse canal, é Exploradores do Esquecido, eu acho, se eu não me engano o nome. Eu vou deixar aqui na legenda, caso vocês gostem de vídeos assim também. Uma coisa interessante disso é que eu sinto que assistir esses vídeos sobre lugares abandonados... me torna mais criativa, principalmente na escrita. Mas até para trazer vídeos aqui, pensar em vídeos aqui para vocês, também me ajuda nessa questão da criatividade. É meio louco pensar, né? Porque o que tem a ver? Lugares abandonados, castelos abandonados, casas abandonadas. Mas enfim, já tô mudando de assunto. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo sobre criatividade, sobre ócio criativo, que eu acho que eu penso algumas coisas bem... legais, interessantes sobre isso. Eu falei e no fim... Sim, eu me inspirei no comentário da moça que indicou o livro da Clarice para fazer esse vídeo, mas pensando bem, esse talvez seja um vídeo que é sobre a Clarice, porque muito do que eu sou, muito do que eu me tornei nos últimos anos transpassa Clarice, tem a mão de Clarice. Então, talvez esse também seja um vídeo sobre Clarice. Um vídeo da autora de livros clássicos que também se tornou uma autora popular. Tem uma frase que eu sempre vejo no The News, que eu acho que é como se fosse um lema assim da empresa, que é "seja legal". Eu acho que eu queria terminar esse vídeo falando isso. Vamos tentar ser pessoas legais. Seja legal, o mundo tá precisando de gente legal. Então era isso, obrigada por você ter assistido até aqui. Espero que as coisas que eu falei tenham sido claras, tenham feito sentido. Então era isso, até o próximo vídeo. Um beijo.